tua vida em minha vida. Me alegro em tua vida em minha vida. Glória a Deus. Você pode se sentar em nome de Jesus. Me emocionei bastante, porque para mim essa declaração de Jó tem uma força muito especial, da qual eu ainda creio que estou muito longe. Alguém que passou pelo que ele passou e não conseguiu, com os seus lábios, de forma alguma, intentar qualquer palavra que pudesse sabotar o poder de Deus na vida dele. Ele confiou plenamente. E às vezes, quando a gente passa por algumas circunstâncias muito, muito menores, nós perguntamos, mas será? Por quê? Não é assim? Então, que essa expressão de Jó nos sirva de inspiração. Hoje nós vamos falar um pouco sobre oração. Falamos bastante sobre os milagres de Jesus. Dos 35, falamos vários milagres aqui. Mas hoje estava orando. Na verdade, essa palavra começou a arder no meu coração numa conversa que nós pastores tivemos na sexta-feira à noite aqui, num tempo que nós tivemos ali. Eu saí já, como dizia o Dr. Russell Shedd, né? Ou diz o Dr. Russell Shedd, com uma santa incomodação. E eu não tenho parado de pensar nesse assunto que é oração. E foi muito bom aquele tempo, foi especial, agradeço a Deus pelo aquele tempo que nós passamos ali. Então, quero compartilhar isso com vocês. Atos, capítulo 12, a partir do versículo 1. O texto é um pouco longo, eu vou fazer uma leitura rápida para você ficar atento aí. Atos, capítulo 12, versículo 1, diz assim: Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável a judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias de pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas, de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, ou em algumas versões, as algemas lhes caíram das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. Em saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar,
mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhes disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo, e então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Fascinante essa história, não é? Concordam? Não parece uma história assim de filme, cinematográfica? Naquela época não tinham efeitos especiais, não tinha cinema, Hollywood não existia. Mas o portão abrindo assim automaticamente, você passando meio que invisivelmente por pessoas. Imagina a cena, ele aqui amarrado, acorrentado por uma mão, acorrentado por outra, do lado de uma corrente, um sentinela, do lado da outra mão que estava a corrente, outro sentinela, na porta ali, mais 2 sentinelas, depois ali no portão, mais 2, e de repente esse homem sai de uma situação como essa imperceptivelmente. Não é um negócio meio dinâmico, né? Quando eu leio esse texto, eu fico ouvindo aquela melodia daquele filme Missão Impossível, né? Pam, 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 pam. Porque parece uma coisa impossível aos olhos humanos, mas essa cena é maravilhosa. E aí o que tem inquietado meu coração e que eu gostaria, assim, de uma forma objetiva hoje, falar com vocês, porque eu acredito que essa palavra pode fazer bem para o seu coração, é: Deus é capaz de fazer coisas inimagináveis através do poder da oração. Eu tenho crido nessa arma, e eu tenho sido motivado e impulsionado, e glória a Deus, porque Ele tem feito isso comigo. Eu estou levando esse solavanco nesses dias, e eu quero isso para a minha vida, eu anseio isso, eu quero experimentar esse poder inimaginável através da oração. Eu acredito que o poder de Deus não diminuiu. Deus é o mesmo em poder. O nosso inimigo também não se fortaleceu mais. Ele continua o mesmo, mas nós mudamos. E nós precisamos nos apropriar, queridos, do poder da oração. Por isso o tema dessa meditação nessa noite é: quando oramos, as algemas caem. Não existe algema, não existe prisão, não existe circunstância, por mais bem arquitetada, por mais solidificada que ela esteja, que não possa, se for a vontade de Deus, ser mudada pelo poder da oração, que confirma a vontade de Deus na minha vida e na sua vida. Eu acredito que um dos desafios para a gente ver coisas acontecerem nos nossos dias, quando eu digo coisas, eu digo milagres. Orar por um enfermo, você ali orar por aquele enfermo e aquela pessoa ser curada imediatamente. Deus pode fazer isso? Você orar por uma circunstância que não se desata, uma circunstância aparentemente imutável, e Deus abrir a porta. Deus pode fazer isso? A gente orar e Deus trazer um sinal do céu, como Ele fez a pequena nuvem, como Ele fez no orvalho, no algodão, como Ele fez tantas outras vezes com Elias, com o fogo que caiu do céu, como tantas coisas. Deus pode fazer isso ou não? Pode, queridos. O problema é que nós, muitas vezes, não entendemos, ou se entendemos, é o que acontece comigo muitas vezes, a gente dá uma relaxada numa das dinâmicas mais importantes e mais nutritivas da vida cristã, que é a oração. Porque a oração não muda Deus. A oração não faz Deus mudar de opinião. A oração nos leva à presença de Deus, e nos levando à presença de Deus, a oração nos faz ter mais do Deus dessa presença. A oração nos faz ter mais intimidade com esse Deus, nos faz estar mais perto dEle, nos faz ouvir melhor a sua voz, nos faz enxergar melhor a Ele, nos encoraja mais, porque quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais seguro nós nos sentiremos.
E eu não sei por que a gente não ora como deveria. E aí, às vezes, a gente acaba orando só nos cultos, naquelas devocionais pequenas, e a gente não persevera por uma busca de uma presença como essa. E eu digo, Senhor, eu queria ver isso acontecer. E quantas histórias nós já ouvimos, eu vou citar algumas breves histórias aqui que vocês vão perceber. Então, vale a pena orar, querido, porque Deus ouve a oração daquele que clama. O Salmo 65 diz que Deus escuta a oração daqueles que vêm até Ele. Você pode ler lá no Salmo 65, versículo 2. Vale a pena orar, porque a Bíblia nos encoraja a orar. E se a Bíblia encoraja, sabe por que a Bíblia encoraja? É porque há o desencorajamento, né? Quem precisa ser encorajado? Quem está sem coragem. Você se sente assim? Você sabe que precisa orar, você sabe que precisa buscar Deus, mas não tem muitas vezes a coragem, a disposição. E a Bíblia nos encoraja a orar, não é? Buscai-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor, serei achado de vós. Ele não diz lá em Crônicas, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então, encorajamento. Encorajamento. Além da Bíblia nos encorajar, a Bíblia ensina que essa é uma ordenança. Orar é um mandamento. A oração é um mandamento na vida do Filho de Deus. Orai sem cessar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. E aí, olhando para algumas histórias, eu vejo quanto essa dinâmica de oração e essa coragem de oração foi capaz de fazer coisas impossíveis aos nossos olhos acontecerem, como esta de Pedro aqui, em que as algemas caíram, e eu vou retomar isso no final. Eu estava lembrando hoje, pastor João, de Jacó. Jacó teve um problema sério na sua vida, desde o ventre da sua mãe. Vocês se lembram que ele e Esaú não se davam bem desde o útero. A coisa não era boa ali, vocês lembram ou não? E já na hora de nascer, ele pegou no pé do irmão, porque ele não queria ficar para trás, e isso foi sendo cultivado na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, ao ponto de, quando ele se tornou jovem, ele roubou do seu irmão o quê? O direito da sua primogenitura. Por isso esse nome significa o enganador, o usurpador, um homem com um caráter maculado por uma natureza má. Um homem com uma estrutura ruim. Um homem que não tinha no seu coração o bem, muitas vezes. Um coração que inclinava para o mal para poder motivar e suprir o seu orgulho. E por causa disso, ele criou problemas e cismas importantíssimos na sua família, nos seus relacionamentos. Relacionamentos que, se a gente olhasse, a gente diria, não tem como isso aqui ser restaurado. E é tão forte a história de Esaú e Jacó, que eu não sei se você se lembra, lá do texto de Gênesis, que numa situação que o seu irmão vinha encontrá-lo, vocês se lembram como o irmão dele estava vindo para encontrá-lo ou não? Assim, cheio de paz, olha lá. Cheio de paz, com bandeirinha, né? Como é que é aquele negócio quando a pessoa vem que você solta confete? Não, o pastor João já matou aqui. Com 400 soldados para quê? Para matar, desculpa a expressão, esse miserável. Porque ele era um enganador, um homem com um problema sério de caráter. Mas Jacó, ele teve um insight, porque Deus tem promessas para os seus filhos. E ele disse, eu posso fazer alguma coisa diferente. Se até agora eu fiz a coisa errada, se até agora esse relacionamento está doente, depois de tantos anos, depois de tantos eventos, depois de tantas marcas, depois de tantas raízes profundas de amargura, esse homem fez algo extraordinário. Ele teve uma experiência com Deus, vocês se lembram? Lá no vale. Lá ele teve a sua história mudada. Mas depois do vale, você sabe o que ele fez? Ele orou. E ele orou para Deus tocar no coração do irmão dele. Ele orou para Deus mudar aquela situação. Mas olha que interessante, o irmão já estava a caminho.
O irmão, quando preparou a tropa, já veio preparado para matar. E no trânsito, no movimento, depois de um homem que se posiciona em oração e entende o que é o poder da oração, clamar, Deus muda isso. Deus muda. E Deus fez muito mais do que Jacó podia imaginar. Porque Esaú saiu para encontrar Jacó, mas quando ele chegou lá, ele encontrou, sabe quem? Israel. Ele não encontrou Jacó. O Jacó tinha morrido. O Jacó tinha ficado no vale. Deus não só mudou a circunstância, como Deus mudou o homem da circunstância. E aí, de usurpador, vencedor de Deus, né? Campeão de Deus, Israel, povo de Deus. Olha que coisa linda. Olha o que Deus pode fazer. Relacionamentos duros, relacionamentos críticos, situações de amarguras profundas, coisas aparentemente que já estão a caminho para um desfecho de fim, de morte. Assim como Deus fez na história de Jacó e Esaú, Ele pode fazer na nossa história. Você crê nisso ou não? Poder da oração. Esse é o poder da oração. Isso superou as suas expectativas. Uma outra história que você deve se lembrar, a história de Daniel. Daniel tinha como prática na sua vida o quê? A oração. A oração lhe era importante. A oração lhe era necessária. Assim como as refeições do dia, assim como as atividades do dia, ele tinha feito da oração um princípio normativo para a sua vida. Lá preso pela dinastia babilônica, lá escravo, lá sem identidade, lá sendo aparentemente cerceado da sua liberdade de adorar a Deus, o inimigo dizendo, não vai adorar a Deus, não vai falar o nome do Senhor, você tem que adorar um rei, você tem que parar com isso. O que esse homem fez? Esse homem não parou diante da contrariedade difícil. E não foi só um decretozinho. Foi assim, se você orar, cara, você morre. É assim ou não é? Lembra da história? Nós não temos tempo de ficar detalhando o texto, mas se você orar, você morre. E muitas vezes, querido, a gente não ouve uma palavra como essa, mas a gente ouve assim, você está muito cansado, não ora agora não. Você está muito atarefado, não ora agora não. Você está muito preocupado, não tem cabeça agora para orar. Daniel não se intimidou, porque as algemas iriam cair, ele cria nisso, e ele orava 3 vezes ao dia, e ele clamava a Deus, e ele buscava a presença do Senhor, e por causa disso, para onde ele foi? Para a igreja, né? Vocês lembram para onde ele foi? Para a cova dos leões. O que passaria pela sua cabeça? Você está orando aqui, Deus fala, não é, você está orando, meu filho, mas aí tem um decreto, e vem alguém aqui, e coloca a sua vida e coloca você num paredão, o que passaria na nossa cabeça? Nós hoje, com a estrutura que nós temos, isso parecem coisas inimagináveis, mas eu acredito na Bíblia, eu acredito nessa história, essas histórias fazem força para o meu coração, trazem alento para a minha vida, e ele disse para o rei que ele cria no seu Deus, ele disse para o rei que ele não ia intimidar-se diante das dificuldades. E o que aconteceu? Quando ele chegou lá, ele descobriu que os leões eram vegetarianos. Era isso ou não? Não, eles já tinham comido aquele dia, foi filé mignon que eles comeram antes, 500 quilos, foi isso ou não? O que é mais interessante é que quando ele é jogado na cova dos leões, os leões estão famintos. Como diz o pastor João, gosto da palavra, estão ávidos para querer comer uma carninha mal passada. Eles estavam com muita fome. Mas Deus segura a boca dos leões. É isso que Deus faz contra os nossos inimigos quando nós estamos orando. O inimigo quer nos destruir, o inimigo quer nos intimidar, o inimigo quer nos matar, ele quer acabar com a nossa vida. Ele está lá querendo, mas Deus diz, aqui não. No meu você não toca. Deus fecha a boca dos leões para homens e mulheres que oram. Não há artimanha do inimigo que prevaleça em cima de uma pessoa que está de joelhos diante de Deus. E a cena é tão intensa que você vai se lembrar que os leões estavam famintos, que quando ele sai, o rei manda jogar os cidadãos, antes deles caírem no fundo, o que já tinha acontecido com eles? Já tinham virado picadinhos.
Deus fecha a boca dos nossos inimigos. E quantas outras histórias. Elias, 3 anos sem chover, ele foi lá, orou 3 anos e meio e Deus fez a chuva acontecer. Ezequias, numa enfermidade terrível, Deus ouviu a sua oração e lhe concedeu mais anos de vida. Josué orou e Deus fez com que os astros, o sol e a lua parassem. Moisés orou, Moisés buscou a Deus e ele passou a pé enxuto no Mar Vermelho. Aí você diz, pastor, maravilha, isso é tudo história da Bíblia, aí é fácil de acreditar, né? Então eu vou contar algumas histórias recentes para vocês. Um homem chamado Evan Roberts. Este homem foi um missionário que Deus chamou para o país de Gales há muitos anos atrás. Estou lendo sobre isso. Sabe o que aconteceu? Esse homem um dia decidiu orar pela salvação aonde ele estava. Isso é uma verdade, tá? E durante 5 semanas ele andou pelas ruas do país de Gales orando. Eu tenho feito isso aqui em Londrina. Eu tenho passado em alguns lugares onde eu penso ali, eu levanto a mão, né? Falo, Senhor, abençoa aqui. Se um dia você me ver com a mão na rua, você vai perceber que está... Cuidado para não, né? Mas esse homem orou por 5 semanas. Sabe o que aconteceu? A história de Evan Roberts. 20.000 pessoas se prostraram e confessaram a Jesus. Elas não entenderam o que estava acontecendo, mas elas foram sendo atraídas para os cultos, para as palavras, e elas foram entregando a sua vida, suas vidas ao Senhor, por causa da oração desse homem. Nossa, agora que eu vi que a hora passou. Jonathan Edwards. Este homem orou e muitas pessoas experimentaram. E aí, para encerrar, já passei, vocês vão me perdoar, hoje eu fiquei empolgado com a oração. O povo estava orando lá na casinha de Maria e Pedro estava preso. E enquanto, diz o texto, eles oravam, o Senhor apareceu a ele no cárcere. As algemas caíam e toda aquela cena que nós já descrevemos aconteceu. Queridos, eu quero afirmar isso para nós. Vamos perseguir uma vida de oração. Vamos fazer da oração um elemento fundamental na nossa vida. Você quer ver mudança no seu casamento, no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos? Não briga, não contenda, não queira agir pela tua força. Ore, se ajoelhe. Ninguém pode contra joelhos que se prostram diante de Deus em devoção. Se você está passando por uma luta e já correu para lá, correu para cá, ore. Se você quer mais autoridade espiritual, ore mais. Se você quer ver um avivamento, nós estamos orando por um avivamento nessa igreja, nessa cidade, na nossa nação, nesse mundo. Ore mais. Agora, não faça como o povo da casa de Maria. Quando Pedro chegou, qual foi a reação deles? Eles não acreditaram. Isso nos mostra o quão pequeno nós somos. Você precisa crer, porque a Bíblia diz, e Jesus disse, e eu concluo com esse texto, se você tiver fé e não duvidar, você poderá dizer a este monte, sai daqui e lança-te ao mar e será feito. A oração tem poder. Se nós queremos ver a IPI Filadélfia, uma igreja que vai salvar vidas nessa cidade, uma igreja que vai restaurar famílias, uma igreja que vai ser um instrumento de cura e libertação, nós precisamos orar mais como membros dessa comunidade. Se você quer ver a sua casa transformada, se você quer ver a sua história transformada, ore mais. Ore mais. Porque a grande diferença é que Deus não mudou, mas nós mudamos. E nós não podemos abrir mão dessa ferramenta tão maravilhosa que nos leva a experimentar as experiências inimagináveis e impossíveis aos olhos dos homens. Eu estou decidido que eu quero buscar isso para a minha vida. Para a minha vida pessoal, para a minha casa, para os meus filhos. Eu gostaria muito disso. Se Deus me der essa graça, eu queria viver isso, que os meus olhos o vejam e os meus ouvidos o ouçam numa dimensão que ainda eu não o vi e que ainda eu não o ouvi. Você quer isso para você? Vamos orar?
Eu sei que hoje está um pouquinho adiantado. Eu até queria chamar o pastor Rodney, aproveitar. Se você quer e quer fazer um pacto aqui hoje diante de Deus, que você quer começar um tempo novo na sua vida de oração, fique em pé no seu lugar. Vamos orar. Vamos orar por isso. Vamos perseguir isso. As algemas vão cair. Senhor Deus, muitas vezes queremos montar orações, queremos colocar palavras, queremos fazer uma oração bonita, mas muitas vezes oramos como se não tivéssemos feito oração alguma. E nós queremos entender e queremos aceitar e queremos, Pai, que caia essa convicção no coração de que o Senhor aceita toda oração simples. Então nesse momento, meu Deus, retira todo o espírito de confusão, mentes confusas, vem organizar as nossas ideias quando estamos na Tua presença, porque, Pai, isso só reflete que nós precisamos de Ti, Jesus. Nós precisamos da Tua presença diariamente. Nossos olhos precisam de Ti, nossos ouvidos, nosso coração, a nossa conduta, o nosso caráter. Nós precisamos de Ti, Senhor Jesus. Precisamos de Ti na nossa saúde, precisamos de Ti nos nossos relacionamentos, precisamos de Ti, Jesus, na nossa família. Nós precisamos de Ti, Senhor, nos nossos sonhos, nas nossas decisões. Ah, Deus, quantas decisões nós tomamos e o Senhor estava fora delas. Quantas vezes, Pai, nós demos passos e o Senhor não estava junto conosco nesses passos, porque o Senhor não autorizou, não abençoou, porque tomamos, Pai, à frente, Pai, tomamos uma decisão à revelia, sem te consultar, quando deveríamos, Pai, dentro do ambiente de oração, resolver todas as questões da nossa vida. Oh Deus, nós cremos no poder da oração. Nós cremos, Pai, na cura do enfermo. Nós cremos, Pai, na libertação do escravo do pecado, escravo de Satanás, escravo da carne, escravo da prostituição, escravo, Senhor, de tudo aquilo que provém do mal, que é maléfico para as nossas vidas e muitas vezes não queremos largar, mas nós cremos, Pai, no nome de Jesus, no poder da oração e da Tua palavra em nossas vidas. Confessamos a Ti, Senhor, todos os nossos pecados e queremos, Pai, abrir o nosso coração nesse momento e dizer: Senhor, nós precisamos de Ti, nós necessitamos da Sua mão sobre nós. A Tua palavra diz, Pai, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Deus, tomamos posse dessa palavra. Para a honra e glória do Teu santo nome, nós tomamos, Pai, posse e abraçamos esta palavra no nome de Jesus. A honra, a glória seja a Ti, Jesus, porque Tu és o alfa e o ômega, Tu és o princípio e o fim, e a Ti, Senhor, começam, se iniciam e terminam todas as coisas da nossa vida, em nome de Jesus. Te louvamos, Pai, por todas as orações que já fizemos, mas, Senhor, começa a colocar em nosso coração e na nossa mente, no nosso cognitivo, orações diferentes. Derrama, Senhor, uma unção nova sobre o Teu povo. Derrama, Senhor, um manto novo sobre as nossas vidas e que possamos, a partir daí, começar a fazer orações diferentes. Orações que não olhem para nós mesmos, orações que não nos beneficiem a nós mesmos, mas que nós possamos, Pai, orar pelo outro, orar para que o reino venha o Teu reino, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, aqui na terra como nos céus, e assim, Pai, nós andemos, Pai, em passos de vitória, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por essa palavra de hoje, tão clara, tão objetiva, tão específica e tão simples, mas tão profunda e tão eficaz, em nome de Jesus. Amém e amém.
Vamos ter aquele tempo de oração? Então, os pastores, os presbíteros, se você quiser receber uma oração, vem aqui, os demais podem se assentar. Nós queremos orar por você em nome de Jesus. Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei me amas, estás presente a me secar em todo tempo. Eu sei me amas, eu sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei me amas, eu sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei me amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue
Se o pastor Ricardo me permitir, eu queria fazer um comentário desse texto, se você me permitir. O líder da igreja foi preso, e preso de uma forma injusta. O que eu acho mais bonito nesse texto é que a igreja não fez cartazes, não fez faixas, não foi para a rua, não foi lá para frente da casa do rei, não foi para o tribunal. A igreja foi orar. Hoje em dia nós estamos muito cheios disso. A gente acha que nós resolvemos problemas e esquecemos que o poder está nas mãos de Deus. Então a oração é a chave de tudo. Abre as portas. Nós é que não cremos, queridos. Nós é que não cremos. Hoje eu visitei uma menina com 11 anos com câncer no seu intestino. Descobriram um pouco tarde. E a menina está crendo que Deus está curando ela. Eu falei, você vai ser curado. Você crê no poder de Deus. 11 anos a menina. Eu fiquei impressionado. Então, nós, muitas vezes, descremos da oração que fazemos. Ah, mas eu orei e não aconteceu. Isso não é problema seu. Se Deus não curou, se Deus não fez, é a vontade dele. Nós temos que fazer orar. Então, essa é a luta que nós temos com a igreja para a gente orar. Nós temos orado às 6:30 da manhã, terça-feira. Nós temos orado ao meio-dia. Temos orado sempre antes dos cultos. Nós precisamos, como igreja, orar. Nós estamos orando pouco. A gente quer o poder de Deus, mas não quer o preço para ter o poder de Deus. O preço é joelho no chão, é a oração. E crer nessa oração. Eu creio que vocês estão aqui porque vocês creem na oração, certo? Senão vocês não estariam aqui. Mas eu estou só enfatizando que é através da oração que as coisas acontecem. Nós vamos orar mais uma vez a respeito dos propósitos. Então eu quero que você coloque o 7º e você fique em pé se você estiver nessa 7ª semana. E o texto é: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quem está na 6ª semana, o texto é bom, é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. A 5ª é: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A 4ª semana, e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. 3ª semana, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. 2ª semana, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. E aqueles que querem começar 7 semanas, esse é o texto para você caminhar durante 7 semanas. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. Interessante, eu falo que a teologia da prosperidade para os jovens é honrar pai e mãe. Não só para os jovens, para todos nós. A Bíblia diz honrar pai e mãe, para que te vá. É o primeiro mandamento com promessa. Para que te vá bem, seja bem sucedido e se prolongue os teus dias sobre a terra. Quando há obediência, quando a gente obedece os mandamentos, Deus nos faz viver bastante tempo e sermos bem sucedidos. Esse é um texto que fala sobre isso, né? Da obediência a Deus. Feche os teus olhos e crendo na oração, nós vamos orar agora. Senhor, obrigado por tudo que ouvimos nessa noite, nesse lugar. O Senhor tem nos abastecido a cada semana. O Senhor tem trazido algo novo a cada semana aos nossos corações, que tem nos feito perseverar dia após dia, através das promessas, através dos ensinos, através da confiança que nós temos sido aquecidos a cada semana pela palavra que ouvimos. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra por si só já nos traz confiança, já nos faz crer, e esta palavra desta noite fez isso conosco, para que nós aumentemos a confiança no Senhor e na oração que é dirigida ao Senhor. Pai, todos que estamos aqui, eu creio que confiam na oração, creem no poder da oração, por isso estamos aqui.
Cada um de nós tem um pedido, cada um de nós está passando por uma luta, cada um de nós tem uma necessidade, cada um de nós depende do Senhor. Por isso estamos aqui perseverando em oração, pedindo que o Senhor esteja atendendo a nossa oração, e nós queremos perseverar, assim como aquela mulher que estava lá cobrando daquele juiz a resolução do seu caso, e Jesus nos ensina a fazer como aquela mulher, incomodar o juiz, até que ele deu a sentença. E assim o Senhor nos diz que devemos fazer com oração, perseverarmos até que a resposta venha. Por isso nós, perseverando, estamos crendo na resposta do Senhor. E se for da tua vontade, que seja hoje, que seja agora, que seja nessa semana, e que possamos, Pai, testemunhar daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Pai, faz isso, por favor, te pedimos, para que a nossa confiança aumente cada vez mais no Senhor, e que o teu nome seja exaltado e glorificado acima de todas as coisas. Nos renova, nos fortalece e nos dá mesmo a confiança dobrada, para que continuemos confiando que o poder está nas tuas mãos, e que o Senhor quer mesmo que esse poder emane do Senhor para as nossas vidas. Nós oramos assim, Pai, agradecidos por esse tempo, no nome santo, no nome doce, no nome maravilhoso de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Recebei a bênção, queridos. O grande e maravilhoso amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a unção, o ensino do Santo Espírito de Deus esteja sobre a sua vida, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Não saia desse lugar sem abraçar 1, 2, 10 pessoas. Que Deus nos abençoe.